a campanha que está a ser levada a cabo para incentivar a leitura em Portugal é qualquer coisa tão urgente e tão óbvia que não precisa de justificações particulares. A cultura não é unicamente a cultura, nós chamamos alfabetizada, mas um certo nível cultural não se pode alcançar sem passar por aquilo que é a base da nossa civilização há muitos anos, digamos, praticamente há alguns, não sei, talvez quase 6.000 anos, se pensa que foram realmente os fenícios que primeiro a Mesopotâmia e depois a Fenícia que inventaram propriamente o alfabeto. Portugal foi durante muitos séculos um país, digamos, pouco alfabetizado, até uma época recente, o que explica muitas das peripécias da nossa história, e explica também o facto de que não termos, enquanto país europeu, direito àquela imagem que deve corresponder àquilo que nós somos noutros planos, nos planos da ação, no plano da história, que vivemos no mundo, etc. E uma parte disso deve-se ao facto de que, talvez explique muitas coisas, uma parte da história moderna, que a chamada Europa do Norte corresponde, grosso modo, aos países anglo-saxónicos, mas antes dos países anglo-saxónicos, os países, uma Holanda, a Flandres, etc., começaram muito cedo uma espécie que já seria de campanha de alfabetização. E foi essa campanha que está na origem da maior revolução cultural que existiu realmente na Europa até hoje, não é, que é aquilo que se chama a reforma, quer dizer, uma reforma da religião estabelecida, que era comum a quase todos os povos da Europa, que é a nossa religião católica. Não é? E isso separou um pouco os povos que sabiam ler, que estavam preparados para ler. Isso explica que a reforma tivesse tanto sucesso, porque quando surgiu a reforma já havia uma data de gente que sabia ler, que estava pronta para aceder à nova forma de comunicação da palavra religiosa e da palavra profana através da imprensa. Não? O Erasmo e o sucesso de Erasmo primeiro e depois o sucesso de Lutero são explicáveis porque havia uma população que sabia ler, não é? E que pôde receber, que foi aquilo que foi o veículo da Revolução Reformista, que é a tradução da Bíblia por Lutero em língua alemã. Nós ficamos, dos países que depois serão os países que vão reagir a essa reforma, os países ficaram com grande desconfiança deste acesso do povo comum, do povo que sabia ler, não é, à palavra sagrada. Também. Portanto, com a liberdade de interpretarem e de estabelecerem a comunicação com a palavra revelada, não é, fora de um olhar canónico, ortodoxo, não é, que é aquele que a Igreja tradicional adotou e que nós adotamos. Isto explica muito, enfim, do nosso atraso cultural, porque a Bíblia, efetivamente, continua, evidentemente, particularmente o Evangelho, continua a ser ouvida e a fonte principal das referências morais e religiosas da nossa cultura, mas através de uma segunda palavra, que é a palavra do intérprete autorizado, quer dizer, o Papa, os bispos, os padres, etc. Bom, em suma, este nosso atraso nesse capítulo condicionou todos os outros atrasos. De maneira que foi muito importante que tivéssemos, quando toda a Europa fez uma outra revolução, já agora ideológica, que nós chamamos de liberalismo, que os novos modos de educação, quer dizer, a educação já com alguma componente laica, não é? Que
tivesse tido um particular cuidado em alfabetizar realmente os países que tinham esse atraso. E esse handicap, Portugal era realmente um deles. Portanto, já se fez muita coisa no passado em relação a isso. Não é? Mas nunca o suficiente, porque aqui há uns 40 anos, ainda para aí, uns 40% da população portuguesa não sabiam ler. Não é? Isto é um handicap de consequências infinitas. Não é? E é espantoso como nestes, digamos, último meio século, não só se fez alguma coisa para superar esse handicap, como se alcançar realmente quantos resultados. Apesar disso, não é? Ainda não é suficiente, porque passamos agora a um outro estádio, que é este, que a gente sabe, que é o do ensino de massa, de algum modo, quer dizer, do acesso ao ensino primário, secundário e superior de uma grande parte da população. Não é? Portanto, a coisa vital e mesmo a condição de tudo é realmente saber ler e escrever, como se diz. Não é? Quer dizer, nem é sequer qualquer coisa, não é para ir às Índias, não é pura e simplesmente para ter o instrumento mínimo para compreender o mundo no qual a gente vive. Não? Nós somos leitores, por definição. Leitores silenciosos, todo homem que é consciente de si mesmo, não é? Tem uma espécie de alfabeto, que ainda não é o alfabeto, que são as imagens do mundo. Não é? O mundo é uma espécie de escrita, não é? Sem escrita, escrita no primeiro grau, não é? Ver, ouvir, etc., é ler o mundo que nos rodeia. Não é? Mas esta é a primeira leitura. Não é? Portanto, o Galileu diz uma frase famosa, não é? Que o mundo está escrito em caracteres matemáticos, mas esta leitura já é uma leitura sofisticada, não é só o segundo grau, é o terceiro grau, não é? Que é propriamente aquilo que serve ao conhecimento dito científico em todas as duas diversas modalidades. Mas antes desse conhecimento científico, já muito específico, dado pela matemática e tudo que deriva da matemática, há o ensino das letras, propriamente dito, não é? Da escrita e da escritura. E, portanto, uma campanha em função da leitura é um dever a todos os níveis, é uma necessidade e um dever. Nem há outro, um imperativo mais alto, à cultura de qualquer país, não é? E sobretudo aqueles que tiveram no passado esse handicap, do que saber ler convenientemente, porque saber ler está a interpretar, não é? A leitura que já foi feita do nosso passado, não é? E que está nos livros, não é? E que são o veículo da nossa memória, não é? Da nossa memória coletiva, da humanidade inteira e da nossa memória particular realmente de portugueses, não é? Sem a leitura é como se andássemos no mundo como uma espécie de cegueiro, não é? Ou somente condicionados pelas sensações as mais elementares, não é? O mundo da leitura é um mundo já ao segundo grau, não é? Que é aquele que nos põe em contacto com as criações da humanidade mais extraordinárias, ao nível da imaginação, da poesia, da ficção, das narrações, da história. Tudo passa pela leitura, não é? Portanto, ler é a condição para uma vida humana minimamente cultivada e consciente de si mesma. Toda a cultura é a leitura, em última análise, não é? E não se pode fazer maior elogio do que uma iniciativa deste género, de aprofundar a leitura que já existe, não é? E dar-lhe ainda uma dimensão maior e aprofundar e cultivar, e que isso se transforma não numa espécie de um hábito, como os hábitos primários que condicionam a vida, realmente, a nossa vida privada ou a nossa vida em comum. Portanto, é quase um pleonasmo estar a fazer a apologia da própria da leitura, porque sem a leitura é como se estivéssemos num quarto escuro, não é? Ouvindo apenas os reflexos de qualquer coisa que existe, em prática a gente compreende vagamente, mas não sabe bem o que é, não é? E a leitura dá-nos a primeira chave
da compreensão do mundo, a mínima chave, sem a qual todo o resto é incompreensível.